Olá, gente linda! Sejam muito bem-vindos. Aqui eu te direciono através dos números para você encontrar o seu caminho de plenitude, de facilidades, encontrar a sua missão de vida. E hoje nós vamos falar o quê? Mês de abril pela numerologia. Isso mesmo! Eu sou a Sula Turani e vamos desvendar também hoje sobre o que, gente? Dia da mentira, 1º de abril. Quem nunca já caiu numa mentira? Quem nunca pregou uma mentira? É isso, gente. Vem comigo, vamos saber mais. Vamos começar pelo começo? Gente, 1º de abril, dia da mentira. Isso mesmo. Da onde surgiu isso, Sula? Pois é, lá em 1560 e pouco, né, foi instituído o calendário gregoriano, né? Eles tinham outro calendário, aí passaram para o calendário gregoriano e o primeiro dia do ano começou a ser comemorado, né? Começou a existir no dia 1º de janeiro. Então, se instituiu que o primeiro dia do ano era o dia 1º de janeiro. Antes disso, eles comemoravam, eles viviam, eles tinham um calendário que levava em consideração o movimento da Terra em torno do Sol. Então, eles comemoravam o começo do ano no início da primavera do hemisfério norte, que é dia 20 de março, né? Até um pouquinho tempo atrás a gente já comemorou, já falamos aqui sobre o dia do ano novo astrológico, 1º dia do ano. E lá eles acreditavam que isso era uma festa e que eles comemoravam do dia 25 de março até o dia 1º de abril. Então, era uma tradição naquela época comemorar, ter as festas da primavera, que era o início do ano. E aí, quando se instituiu que o 1º dia do ano ia ser lá no dia 1º de janeiro, teve muita gente que falou: ah, não quero, não quero, porque sempre tem, né, quem não queira as mudanças. Todo mundo sempre resiste muito quando surge uma mudança. E aí, eles começaram a o quê? A trollar, né, gente? A tirar um sarro da cara das pessoas. Então, foi instituído o dia do tolo, né? O que é o tolo? É aquele que não quer seguir o calendário novo, que é do dia 1º de janeiro, né? Então, esse dia do tolo virou dia da mentira e hoje, gente, tá sendo até perigoso isso, né? Porque a mentira sempre existiu, sempre existiu, né? Fofoca sempre existiu, maledicência sempre existiu, mas agora tem um nomezinho mais atual, né? Para mostrar pra gente, só para falar pra gente que ó, isso está acontecendo só agora no mundo, né? Que é o nomezinho da fake news. Mas na verdade, gente, fake news, mentira, fofoca, invencionice sempre existiu, sempre. Então, vamos começar a compreender que isso faz parte da vida humana. Se você, eu coloco aqui um desafio, se você passar o mês de abril inteirinho sem contar nenhuma mentira, nem aquela mentirinha branca, sabe aquela mentirinha que é para você não desagradar os outros, tipo assim, ah, vamos tomar um café? Depois a gente combina. Isso é uma mentirinha branca. Por quê? Porque você não quer tomar café com a fulano de tal, né? Então fala que não quer. Se você conseguir passar um mês inteiro sem mentir, né? A gente pode te colocar esse desafio. Nem aquela mentirinha branca,
né, para não desagradar os outros. Não é você omitir informações, não é você ser simpática, fazer cara de paisagem. Ai, é assim, né? Não, se você não concorda, fala que não concorda, né? Ah, eu não vou falar isso porque senão vão descobrir aquilo. Não. Se é um momento de verdade, um relacionamento de verdade, uma coisa que você quer que dê certo, então é necessária a verdade. E aí a gente começa a questionar as ideias e as energias para o mês de abril. Por quê, gente? O mês de abril é o mês 4. O 4, ele traz a estrutura das coisas. Tudo que tem uma estrutura sólida tem 4 lados. A estrutura de um prédio, de uma casa, né, a fundação ali, ela é com formato quadrado, né? Ou quadrado ou retangular, mas é essa forma que ela se sustenta, ela tem uma rigidez, ela tem uma força, né? E isso traz para nós vários e vários questionamentos e entendimentos, né? Além da estrutura de uma casa, de um prédio, nós temos a estrutura de uma mesa, que são 4 pés, de uma cadeira, que são 4 pés, de qualquer coisa que tem 4 apoios. E aí a gente começa a parar e pensar, fala, ué, mas por que quando a gente tem esses 4 apoios, a coisa fica sustentável, fica sólida, né? Porque ela tem o quê? 2 apoios, um do lado direito, um do lado esquerdo, um na frente, um atrás. Então, todos os lados estão ali apoiados em alguma coisa. Então, quando a gente fala de estrutura, quando a gente fala de vida, quando a gente fala de trabalho, quando a gente está falando sempre de estruturas de vida, tá? E a gente vai falar de vários tipos de estrutura. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender, que tem a ver ali com o 1º de abril, com a mentira, é o seguinte. Quando você vai fazer uma estrutura para uma casa, adianta você fingir, você mentir e colocar ali um material de 5ª categoria para sustentar o negócio todo? Vai funcionar? Não. Você tem que colocar uma base o quê? De qualidade, sólida, que vai trazer o quê? A força, a sustentação necessária para uma outra estrutura que vai vir ali por cima. Então, a força é uma qualidade do formato quadrado, tá? E o quadrado, ele traz esses apoios. Então, para a gente começar a entender, né, que a base da mentira, gente, ela não é sólida. A base da mentira, ela se desfaz que nem, sabe, com o vento aquilo se desfaz. Porque a mentira não tem sustentação. E engraçado, né? Por que o dia 1º de abril já é o dia da mentira? Eu acredito que exista também uma situação assim, gente. Nós precisamos compreender o que é a mentira logo no primeiro dia para a gente não fazer errado mais durante todo o mês. Porque esse mês, gente, precisa de verdade, precisa de solidez, precisa ser ali, ó, firme. Assim como são o que, gente? Os ciclos da natureza, né? Eu recebi um comentário aqui, acho que foi no mês passado, falando sobre a numerologia, sobre a forma de calcular a numerologia, que tem numerólogos que colocam, né, por exemplo, nós estamos no ano de 2024, que é um ano 8. E ali, o mês 4, ele soma o número 4 ao significado do 8 do ano, aonde vai dar 12, reduzindo 12, 1 mais 2 igual a 3. Então, o número
referente ao mês de abril. Para muitos numerólogos seria o número 3. Só que eu prefiro, gente, seguir a forma mais tradicional. É uma forma mais chatinha, sim. Por quê? Porque todo mês de janeiro vai ser 1, todo mês de fevereiro vai ser 2, todo mês de março vai ser 3, todo mês de abril vai ser 4. Quais são as diferenças então, Sula? Não tem muita diferença. A diferença é que a gente vive e evolui através dos ciclos. A gente precisa parar com esse mimimi de não querer repetição nem rotina, porque isso é a energia da evolução, a energia da natureza. Tudo na natureza evolui através de ciclos que se repetem. Nós temos primavera, verão, outono, inverno, depois a primavera, o verão, outono, inverno, depois a primavera, o verão, outono, inverno e assim infinitamente. Nós temos o dia e a noite, infinitamente. Nós temos a maré alta e a maré baixa, infinitamente. Nós temos as etapas de evolução, de germinação, de crescimento, de florescimento, dá o fruto, depois a planta morre. Nós temos ciclos em cima de outros ciclos e todos esses ciclos se complementam e se repetem. Qual é a diferença então desses ciclos todos, gente? Imagina a espiral ascendente. Isso é a nossa evolução. Nós estamos sempre evoluindo em círculos, né? Em etapas de 4, né? Por isso quadrado, né? Então a gente está aqui. Imagina um círculo e a gente divide esse círculo em 4 partes. É a forma mais natural de dividir um círculo. Então, nós temos sempre 4 etapas dentro de um ciclo maior. Então, essas etapas a gente vai repetir, só que cada vez que a gente repete, a gente chega no mesmo ponto, só que num local superior. E aí a gente vai repetir de novo o novo ciclo, chega no mesmo ponto, num local superior. E assim, de forma ascendente, a gente vai evoluindo. É uma forma para cima, né? E circular. Então, vamos entender como a vida é para a gente conseguir o quê? Lidar melhor com a vida. E aí a gente começa a aprender. São várias coisas que esse simbolismo vai trazer para a gente. O primeiro, que é o da verdade, que a gente precisa realmente passar por esses ciclos, porque na vida, gente, não dá para enganar um pouquinho, não. Se você não aprendeu, você vai repetir aquele ciclo ad eternum, até você aprender. Então, esse ciclo pode ser o ciclo de você aprender, por exemplo, a cuidar de você, cuidar da sua alimentação, cuidar da sua saúde. Até você aprender, você vai sofrer, você vai penar, você vai ter consequências. Então, primeira coisa, verdade. Qual é a sua verdade? Qual é a verdade primordial? Porque é somente assim, né, lidando com a verdade. E a verdade, gente, é a realidade dura, nua e crua. Ok? Não tem mimimi. Essa história de, eu não quero magoar fulano, então eu vou falar assim, assim, assim. Não, isso é mentira, tá? Então, ser verdadeiro, muitas vezes, nos dias de hoje, é confundido com o quê? Com falta de educação. Mas muitas vezes você também pode se aprimorar na sua forma de falar para o quê? Para você falar a verdade de uma forma mais doce,
mais suave, mais delicada. A gente não precisa jogar a verdade assim na cara do outro, né? Esfregando, né? Que nem pegar, esfregar, né? Ali. Não, gente. A gente pode ir pelas beiradas, né? E é exatamente por isso que abril se chama abril. Você já parou para pensar nessa palavra? Abril. Abriu o quê? Abriu uma porta? Abriu um vidro? Abriu uma possibilidade? Então, gente, abril é o mês do quê? Da abertura. E o que isso tem a ver com o número 4? Porque quando você vai começar alguma coisa, imagina uma casa. Você vai começar a casa, você vai ter que fazer o quê? A estrutura quadradinha ali embaixo da terra. E aí a gente começa a entender que todo início, que toda abertura é difícil, é trabalhoso, é laborioso e traz pouco resultado, não aparece. O resultado não aparece, gente. Por quê? Porque primeiro você vai dar um duro danado para construir toda uma estrutura para depois subir a casa, depois subir o prédio. Mas a estrutura é a coisa mais importante que tem. Porque se você não caprichar ali naquela estrutura, você vai ter ali todo um trabalho de subir um prédio, de subir uma casa e de repente desmorona tudo. Então, a estrutura, ela precisa ter o quê? Verdade. Ela precisa ser verdadeira. Isso é o que? É solidez. E o solidez é a forma do quadrado do número 4. Quando a gente fala que mentira tem perna curta, é verdade. Por quê? Porque a verdade, ela tem uma estrutura que a sustenta. A mentira não tem. Então, quando a gente começa a entender todas essas coisas ali na essência, a gente começa a compreender um pouco mais da numerologia e começa a compreender também dos significados. Em vez de começar a decorar, a gente começa a entender o que é o mundo, o que são os números, o que eles trazem para a gente. E aí, as estruturas, elas são várias. Quais são as principais estruturas? Primeiro, a estrutura física material. O que é estrutura física material? Seu corpo. Seu corpo, se você não tiver o teu corpo, você não vive, você não vai conseguir fazer nada. E o que o seu corpo precisa para ter uma estrutura, tá? Ele precisa de alimentação, ele precisa de água, ele precisa de sol, ele precisa de nutrientes, ele precisa de dormir, descansar, ele precisa de todo uma harmonia orgânica, físico-orgânica, para que você esteja bem, né? E isso, gente, é uma coisa tão fantástica, tão maravilhosa, que a gente fica até pensando, meu Deus, é tanta célula, é tanto órgão, é tanta função, é tanta coisa junta, né? Nós temos o nosso esqueleto, que é a nossa estrutura óssea, depois nós temos os músculos que dão sustentação para tudo no corpo. Então, essa é a nossa estrutura corporal. Depois nós temos os órgãos, depois nós temos os sistemas, nós temos os ciclos, nós temos todo um sistema físico e orgânico para cuidar, para estruturar. E essa estrutura, ela começa onde, gente? É lá na fecundação. É lá dentro da barriga da mãe. Se a mãe não tiver uma boa alimentação, ela não vai ter a formação daquele feto, daquele bebê dentro da barriga dela adequadamente. Então, nossa estrutura a gente vai receber de outras pessoas. A base da base da base da base da base, a gente sempre recebe de herança. A gente sempre recebe de alguém que já tem
ou uma estrutura física que vai passar isso para nós, ou também nós temos outras estruturas, que é a estrutura mental de pensamento, que é a estrutura psíquica, que é a estrutura emocional, que é a estrutura espiritual. Todas essas estruturas, elas são necessárias para a nossa vida, tá? Mas eu não quero complicar muito não, porque é melhor a gente simplificar as coisas para que você entenda o basiquinho. Que se você entender o básico, já tá bom para esse mês de abril. Porque esse mês de abril é o básico. Então, tudo que é básico a gente vai ter que dar uma olhada, né? Então, o que é básico na sua casa? O que é básico no teu trabalho? O que é básico na tua saúde, no teu corpo físico? O que é base no seu relacionamento? O que é base na tua família? O que é a base da sociedade? Todas essas bases, elas estão ali interligadas e uma tem a ver com a outra, uma reflete a outra. Então, essas estruturas todas, elas foram sendo desenvolvidas desde a época da caverna. E essas estruturas, essa experiência que o homem vem tendo desde as cavernas, ela é transferida para nós, para o nosso corpo físico, através do nosso DNA. Exatamente, outra estrutura quaternária. O nosso corpo físico tem uma estrutura quaternária de 4 substâncias no nosso DNA, que misturadas entre si dá a variedade de seres que existe no planeta, dá a variedades de células que existe no corpo, dá a variedade de funções. Tudo funciona a partir de uma base quaternária. Então, quando a gente vê uma pessoa que tem uma estrutura, por exemplo, a gente vai admirar essa pessoa. Um homem, tá? Vamos colocar um homem que tem uma estrutura física, muscular, bonita, forte. A gente fala, nossa, que legal, a gente gosta, né? Quando a gente vê um homem que tem uma estrutura de ética, né, uma liderança, uma força, a gente olha e fala, legal, esse aqui traz o quê? Segurança, né? Um homem honrado, que cumpre a sua palavra, que é verdadeiro, que é firme. Gente, isso é admirável. Por quê? Porque traz segurança. A estrutura sólida traz o quê? Segurança. E a segurança, gente, é o sonho de consumo de qualquer mulher. Todas, escuta aqui, gente, homens, escutem. Todas as mulheres buscam por segurança. É ancestral. É algo que está vindo lá da caverna. Ela precisava o quê? De um homem que trouxesse segurança para ela, que trouxesse o prover, né? E aí a gente começa a entender todas as estruturas psíquicas, emocionais e as estruturas da sociedade. Né? Por que é o homem que trabalha? Por que é o homem que provê? Por que é o homem? Né? Não tem nada a ver com eu ser melhor do que fulano ou ciclano ou beltrano. A gente está atualmente numa sociedade extremamente competitiva. Extremamente competitiva. E um quer destruir as estruturas dos outros. Só que não é assim que a gente vai fazer um mundo melhor, né, gente? A gente vai ter que juntar essas estruturas. A gente vai ter que se harmonizar. A gente vai ter que trazer aqui cada um com a sua função dentro da sociedade, contribuindo para uma estrutura maior. Por isso que eu falo de missão de vida. Toda hora que vocês me veem aqui, vocês estão me vendo falar de missão de vida. Por quê, gente? Porque nós
temos uma estrutura programada para a nossa vida. Antes de nascer, a gente faz a programação. A programação é o quê? Uma estruturação, uma organização. Olha, eu vou nascer aqui, porque aqui eu vou ter determinadas situações e eu vou desenvolver isso. Depois eu vou passar para cá. E aqui eu vou desenvolver isso. Depois eu vou passar para cá, aonde eu vou ter isso, aquilo. Tudo tem uma sequência. Por isso, o número 4 é o número da ordem, é o número da ordenação, da organização, do método, do sistema, do processo, da programação. Tudo isso está programado. Então, gente, se você está aqui me vendo agora, e se eu estou aqui falando o que eu estou falando, isso já estava programado. Desde antes de eu nascer, desde antes de você nascer. Por quê? Porque existe um propósito nisso tudo. Um propósito de evolução, de entendimento, para que você compreenda que as coisas são cíclicas, que as coisas precisam ter uma estrutura, precisam ter uma organização, uma rotina. Você precisa de disciplina, você precisa de organização, senão a vida desestrutura, desmorona. E aí a gente começa a entender, né, gente? Muita coisa do que está acontecendo hoje é a base de uma sociedade que busca prazer a qualquer custo e busca prazer o tempo todo. Então, não quer rotina, não quer esforço, não quer a disciplina, não tem a tenacidade, qualquer coisinha ali já desmorona. Por quê? Porque não tem a força. 4 também é força. Força necessária para seguir adiante. E seguir adiante, gente, não é linha reta. Muitas vezes eu coloco esse caminho como uma linha reta para facilitar o entendimento. Mas a nossa evolução é os ciclos que vão se repetindo, e você vai o quê? Subindo através dessas repetições. Né? Até você aprender alguma coisa, aquilo vai se repetir na tua vida. Você está num relacionamento ruim. E aquele relacionamento ruim, você sai daquele relacionamento ruim, vira as costas e fala, não quero mais isso aqui não. Você vai cair num outro relacionamento igualzinho. Todo mundo sabe disso. Isso funciona para trabalhos. Se você está infeliz no seu trabalho, o que eu tenho que fazer para melhorar? Não é simplesmente largar, virar as costas e ir embora. Né? A cultura do cancelamento é a pior coisa que pode existir para um ser humano, porque ele vai estar constantemente negando o seu aprendizado. Então, gente, o número 4, trazendo essas estruturas todas, nos traz também a ideia o quê? De trabalho, de disciplina, de organização da vida, né? Quais são as suas escolhas agora para o mês de abril? Né? Porque a gente vai ter que escolher as coisas. Teremos que fazer as escolhas que vão nos impactar para o resto do ano. O que você está escolhendo trabalhar aqui agora? Porque a gente já teve ali, primeiro mês, janeiro, a gente já teve a idealização. Segundo mês, a gente já teve que lidar com os sentimentos. Terceiro mês, o sonho, as ideias, os projetos, as projeções, as idealizações. Agora, gente, pezinho no chão, vamos olhar para a realidade, ver o que vamos fazer para trabalhar. Agora é organização, método, sistema, processo para você concretizar, materializar, trazer para o plano físico, real, concreto, aquele teu ideal, aquela tua ideia, aquele teu sonho. E aí, para você trazer isso, a primeira fase é de um trabalho bastante laborioso,
de estruturação sem muitos resultados. Então, gente, vamos começar a entender o que é o mês de abril. O mês de abril não vai trazer muitos resultados. O mês de abril vai trazer muito trabalho, muita disciplina, vai trazer muita organização. Você vai ter que ter tudo na vida organizado. Tudo, tudo, tudo. Quanto mais organização você tiver na vida... Sulo, o que é organização na vida? Você primeiro, na sua vida, você tem que ter casa, trabalho, você tem que ter uma estrutura de vida, você tem que ter uma rotina, né? Você tem que ter a sua casa, né? O seu lugar de descanso, todo bicho tem sua toca, né? Então, todos nós temos uma estrutura. Dentro do trabalho também, você tem que ter uma estrutura onde você vai se dedicar àquele trabalho constantemente. Né? A disciplina é o quê? Eu vou fazer o que é necessário ser feito. E tem aqui o horário, tem o dia, tem a rotina, tem a agenda. Seguir tudo bonitinho. Organizar papel, organizar sua alimentação, organizar a tua saúde, organizar a geladeira, tudo que você vai comer, vai organizar todas as questões psíquicas, emocionais que tem aqui dentro, aquele bololô de coisa, tudo junto, misturado, né? Então, quando a gente fala de estrutura, gente, são inúmeras estruturas e você vai, cada momento, tratar de um tipo de estrutura na tua vida, né? Por quê? Porque você vai estar aqui dentro de um aprendizado cíclico. Se você não conseguir montar uma estrutura agora, essa situação vai desmoronar ali até o final do ano, e aí o ano que vem, em abril, você vai ter outra oportunidade de montar outra estrutura. Percebe? Então, quando a gente começa a perceber que temos tempo, que temos possibilidades, mas que isso não tira da gente o esforço, o trabalho, a disciplina, aí a gente começa a se responsabilizar, que é outra palavrinha muito importante para o mês de abril. O que eu posso me responsabilizar este mês? Porque, gente, todo mundo quer folga, todo mundo quer, né, a vida boa, mas se responsabilizar é outra história. Mas é a melhor coisa que você pode fazer. Porque se você ficar ali fingindo que algo não existe, acreditando, aí é outra história também, né, gente? A sua base de crenças. O que você acredita? Você acredita que ficando aqui, ó, no sofá, quietinho, bonitinho, o dia inteiro, a vida vai cair assim como um milagre? Vai descer um anjo do céu, você vai ganhar na loteria? O que você acha que vai acontecer? Então, gente, é quando a gente começa a parar e pensar e começar a perceber o quê? Que é muito gostosinho você estar na zona de conforto, você estar ali no bem bom, enquanto você não sofre as consequências da sua irresponsabilidade. Agora doeu, né? Ai, doeu. Mas é isso. Quando você começa a sofrer as consequências por você não ter tomado uma atitude, por você não ter, porque não fazer alguma coisa também é uma escolha, né, gente? A não escolha também é uma escolha. E é a pior delas, porque você vai sofrer as consequências, você vai ter que lidar com as consequências daquilo que você, entre aspas, não escolheu, ou que você deixou de escolher. Então, assumir a responsabilidade sobre todas as áreas da sua vida é extremamente importante porque se você não tivesse estrutura, gente, a tua vida simplesmente desmorona. Teu casamento, teu trabalho, as tuas finanças, a tua espiritualidade, a tua saúde, seja o que for. Tudo exige o quê? Responsabilidade, exige ação responsável, existe a disciplina, existe método, existe processo, existe um ciclo
aonde você vai evoluindo pouco a pouco. É a construção tijolinho por tijolinho. É uma construção que demora, mas é uma construção sólida. E quando a gente fala de crenças e valores, a gente tem que parar e pensar quais são os valores que têm solidez. Quais são os valores que vão te trazer segurança? Quais são os valores que vão te trazer estabilidade? Né? Porque você pode desejar coisas que vão trazer a instabilidade. Depois aguenta, né? Se você tiver uma vida onde você quiser briga, que você quiser confronto, que você quiser batalha, que você quiser resolver as coisas na marra, vai ter o quê? Consequências, causa e efeito. Então, tudo nesse mundo tem essa regra da causa e do efeito. E o número 4, ele traz muito bem a representação disso, porque ele traz o efeito, mas ele também traz a possibilidade de você montar uma estrutura que vai trazer novas e boas possibilidades melhores para você no futuro. Então, o 4, ele traz o aprendizado de você abrir mão do prazer imediato por um prazer futuro, por uma necessidade futura, por uma situação futura. Conseguiram entender? E isso nos mostra o quê? A base do tempo. Tudo tem o seu tempo. Quem nunca escutou isso? Tudo isso são estruturas. Percebe que eu estou só falando de estrutura o tempo todo? Porque é isso, gente. Na verdade, a gente tem aqui, nós somos, né, grandes equilibristas tentando estruturar a coisa para tudo quanto é lado, né, para as coisas não desmoronarem. E isso é algo que você vai ter que o quê? Manter a sua estrutura. Não é só construir, pronto, acabou, vira as costas, vai embora. Não, aquilo tem que ser refeito, tem que ser estruturado sempre, tem que ter o quê? Uma permanência. É um hábito aonde você vai adquirir e esse hábito vai trazer aqui um comportamento aqui, outro ali, e junto, né, quando você vai acumulando todos esses comportamentos, trazem uma situação e essa situação, ela precisa ser mantida. Vai ser o mesmo esforço de quando você está estruturando? Não, mas você tem que manter. O esforço que você tem para construir uma casa, para comprar, para ganhar o dinheiro, para comprar uma casa, é enorme. Mas aí você conseguiu a casa, está morando na casa, você vai ter que manter essa casa. Você vai ter que limpar, você vai ter que consertar as coisas que quebram, você vai ter que estar sempre atento. Não é? Para quê? Para melhorar aquilo que já existe. Né? Para manter o que você conquistou e para melhorar o que você já tem. Então é um trabalho contínuo, é um trabalho da vida inteira e todo mundo vai ter esse trabalho todos os dias. Então, quando a gente para e pensa, a maioria, gente, das pessoas e a maioria dos dias você acorda de manhã pensando em quê? Trabalho, dinheiro, estrutura. O que eu posso fazer hoje? O que eu tenho de tarefa? O 4, ele está o tempo inteiro na nossa vida. Todos os números passam pela nossa vida todos os dias e o tempo todo. Só que a gente começa a compreender as coisas, né? Então, quando a gente chegar lá no número mais adiante, né? No 9, no mês 9, no mês 10, no mês 11, a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas é uma questão, gente, de você compreender que o 4 contém o quê? Contém o 1 da individualidade, contém o 2 da emoção mental, emocional,
contém o 3 da realização, do sonho, da idealização das crianças, é o início das coisas. E o 4 é o que? A estabilização. Então, é um número estabilizador, é um número estruturador, organizacional. Então, gente, é um mês que vai exigir isso de todo mundo, né? E não adianta, isso você vai ter todos os dias, você vai ter principalmente aqui no mês de abril. Então, tudo que você puder estruturar, organizar para o ano inteiro, montando essa estrutura para um ano inteiro, vai ser maravilhoso para você. Porque você vai estar fazendo a coisa certa na hora certa. E tudo que a gente faz na hora certa, a gente tem mais facilidade, né? Por quê? Porque você está fazendo ali no início e não tendo que destruir alguma coisa que você já montou para reconstruir de novo, né? Acontece? Acontece, mas a gente tem que sempre, pelo menos na base da vida, né, gente, ser construtivo e ser responsável. É isso aí, gente. Mês de abril é dureza. Vamos pegar firme que o trabalho vai estar aí, né? E trabalhar é bom, né? Eu amo trabalhar, adoro trabalhar, mas é algo que exige o quê? Método, sistema, organização, processo, compromisso, disciplina, rotina, né? São palavrinhas que estão fora de moda, mas que são absurdamente maravilhosas quando você consegue colocar isso em prática, né? Eu não sou uma pessoa absolutamente organizada, tá? A gente tem que olhar para si e perceber. Então, eu tô dando o meu exemplo, tá? Eu não sou uma pessoa absurdamente organizada, mas eu sou responsável. E isso acaba compensando uma coisa pela outra, porque eu sei que eu, com a minha responsabilidade, eu posso suprir as faltas de organização que eu possa ter. E isso funciona muito bem na prática para mim. Eu já me organizei o suficiente para ter uma estrutura de vida, uma estrutura de trabalho, uma estrutura emocional, psíquica, uma estrutura de valores, uma estrutura de crenças, de verdades. E aí a gente vai tendo o quê? Uma vida mais em paz. Em vez de ter o esforço todo de ter que construir, você já tem aqui, já está no momento de manter, né? É mais fácil. Então, gente, é um mês para você olhar para tudo que você quer construir. Quais são os passos? Qual a organização necessária para que você consiga essa evolução? E também estruturar toda uma vida que tem vários aspectos na vida, né? E ali, qual é o aspecto que você está precisando de estruturar na sua vida? Organizar na tua vida? Qual aspecto em você que você precisa desenvolver? É a disciplina? É a organização? É o método? É a tenacidade? Né? Tem várias tarefas neste mês. Então, gente, é um mês chatinho, né? O número 4 não é dos mais agradáveis, porque ele traz a realidade é dura, nua e crua, e ela vai esfregar na tua cara inexoravelmente, você vai ter que fazer alguma coisa. Então, quando a gente fala você tem coisas que você precisa, que você tem que, e tem coisas que você pode deixar de lado, que aí também não é necessário a obrigação, a organização, o método, o sistema e o processo para tudo na vida, né? Tem um momento da criatividade, tem um momento da leveza, tem um momento da diversão, tem um momento da expansão. Agora é o momento do trabalho e da responsabilidade. Gente, deu trabalho esse vídeo aqui. Mas bora lá, né? É o momento de trabalhar, então vamos trabalhar com leveza, com alegria, com felicidade,
né? Com disciplina, mas isso não precisa ser dolorido, não precisa ser chato, não precisa ser cruel, né? A gente pode fazer tudo isso brincando, com leveza, com prazer, né? Sem abrir mão da responsabilidade, da tenacidade, da disciplina. Tá bom? Queridos, fiquem bem, excelente mês de abril. E olha, tudo que eu falei aqui não é mentira, mas feliz 1º de abril para você!